Vamos falar de texto, minha gente. Você já ouviu falar da escritora Zadie Smith? Se você quer caprichar no sotaque, Zadie Smith. Chique. Se não me engano, os livros dela foram publicados aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É uma escritora muito respeitada e tudo mais. E ela fez uma lista de 10 conselhos a jovens escritores que são, assim, muito bons. E eu queria falar desses conselhos hoje e comentar cada um com vocês. Tomara que esse vídeo não fique com 6 horas de duração, né? Vamos torcer. Tá focado isso, gente? Acho que tá, né? Claro que na jornada de uma pessoa como escritora, tem coisas que ela vai descobrir sozinha, né? Coisas que não adianta você fazer lista e tudo mais, que só vai fazer sentido a partir do momento que você experiencia... Nossa! A partir do momento que você vivencia aquilo, que você descobre aquilo sozinho. Você vai ter que tatear no escuro mesmo em algumas coisas, né? Mas se tem gente mais experiente por aí que tá disposto a dar conselhos pra gente que tá começando, nossa, né? Por que não, né? O primeiro conselho é o seguinte: ainda na infância, assegure-se de ler um monte de livros. Passe mais tempo fazendo isso do que qualquer outra coisa. Tá, muita gente que tá assistindo esse vídeo com certeza não está mais na infância, né? Tá, e se eu não li tantas coisas na infância? Eu acho, minha opinião, que sempre dá tempo, né? Vamos ler agora então. E muita gente que me manda mensagem escreve o seguinte: Gabi, eu quero muito escrever, mas eu odeio ler. Já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a importância da leitura para a escrita, né? E eu reforço aqui, não há como você escrever direito se você não gosta de ler, porque uma coisa é dependente da outra. Você não consegue escrever se você não lê bastante, né? Além disso, você tem que ler muito, né, para você conseguir entender, criar sensibilidade sobre o que tem qualidade ou não em relação a texto. Então, se você não leu tanto na infância, não importa a fase que você tá, se você quer escrever, tem que devorar livro, gente, não tem o que fazer. E investir o seu tempo em leituras de livros bons, né? O Google tá aí para você pesquisar o que é livro bom, o que não é. Quando adulto, tente ler o seu próprio trabalho como um estranho o leria. Ou melhor ainda, como um inimigo o leria. Isso aqui é muito legal, cara. Você conseguir ler o teu texto, né, como se não fosse você que tivesse escrito. Porque aí você consegue, com esse distanciamento, fazer uma avaliação mais crítica do que você escreveu. Uma avaliação mais honesta, né? Porque às vezes, o que a gente faz quando está começando a escrever? Ou a gente ama muito aquilo que a gente está escrevendo e não consegue ter esse discernimento de que, cara, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar aquilo lá, e até se ofende quando alguém faz alguma crítica, né, em relação ao texto que a gente produziu. Ou a gente odeia tudo que a gente fez, né? Odeia tudo que a gente escreveu, tudo é ruim, nada presta, não consegui evoluir em nada. O legal é que com isso você consegue afiar cada vez mais o teu texto e ficar melhor naquilo. Não romantize a sua vocação. Ou você consegue escrever boas frases ou não consegue. Não existe nada parecido com uma vida de escritor. A única coisa importante é o que você deixa na página. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu tinha um pouco essa coisa de romantizar o ato de escrever, né? Você achar que, meu Deus, é uma coisa muito glamurosa, e aí eu tenho esse chamado, essa coisa, essa relação meio cósmica com o texto, então eu vou escrever horrores, vai ser lindo, e tudo que eu vou fazer vai ser bom. São lendas que às vezes a gente cria em torno de algumas atividades que na verdade não ajudam a gente em nada, né? Ou essas lendas tipo, pra você escrever bem, você tem que estar alcoolizado, você tem que ter uma vida meio boêmia. Na verdade o que ela tá falando aqui é não romantize, né? Não idealize uma realidade. Essa coisa da vocação é um pouco discutível, as pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui uma vez sobre isso, vou deixar o link aqui pra você clicar se você quiser saber, em que eu falo sobre ter talento pra escrever ou não. Eu acho que você pode aprimorar sim o seu texto, estudando, praticando, lendo bastante, mas ao mesmo tempo, quando ela fala de vocação aqui, a interpretação que eu faço é a sua inclinação para alguma coisa, né? É o que eu gosto de fazer, eu tenho inclinação para fazer isso, é o que eu tô a fim de fazer, mas ao mesmo tempo eu acho interessante isso que ela diz. Ou você tem boas frases ou você não tem, ou você escreve boas frases ou você não escreve, porque a coisa é meio preto no branco assim mesmo. Texto ruim é texto ruim, não importa se você tem talento, se você tem vocação para aquilo. Cara, aquilo tá ruim? Tá ruim. Não adianta ficar glamourizando, romantizando, idealizando. Escrever é ralação, entendeu? É ir lá e se esforçar para aquele texto ficar bom. Não tem essa de, estou aqui escrevendo, nossa, inspiração, uou, eu tomei um uísque aqui. Quarto conselho:
Evite os seus pontos fracos, mas faça isso sem dizer a si mesmo que aquilo que você é incapaz de fazer não merece ser feito. Não mascare a sua insegurança com ressentimento. Que é aquela coisa, né? Tipo, eu sou ruim em matemática. Eu odeio matemática. Matemática é ridículo, nada a ver. Você não tem que tentar disfarçar a sua insegurança em relação a alguma coisa dando uma de azedo, entendeu? Eu acho que a gente não precisa sair gritando pra todo mundo quais são os nossos pontos fracos. Gente, eu sou horrível pra criar diálogo, hein? Bundo, não sei fazer diálogo direito, pessoal. Não precisa, né? Mas também não preciso sair por aí dando uma de, né, azedinha, tipo, acho ridículo a história que tem diálogo. Acho que diálogo é uma coisa desnecessária, acho que não precisa ter diálogo. Um bom texto é aquele que não tem diálogo, essa é que é a verdade. Não, né? Quinto ponto. Deixe um espaço de tempo decente entre escrever e editar o que você escreveu. Que é aquela velha história, né? Você terminou de escrever, se distancia um pouco do texto, na hora que você voltar para ele, é impressionante como você vai enxergar coisas que você não estava enxergando quando você estava escrevendo. Bem legal isso aqui. Evite panelinhas, grupos, gangues. A presença de uma multidão não tornará o seu texto melhor do que ele é. Vou comentar aqui a minha interpretação do que ela escreveu, tá? É interessante como às vezes a gente acha que se cercar de pessoas que escrevem bem ou se cercar de pessoas que só falam de literatura vão ajudar você a escrever melhor. Na verdade, não. Voltamos à questão da romantização, da idealização. Escrever, sentar, escrever e é isso aí. Sétimo conselho. Trabalhe num computador desconectado da internet. Isso nem dizer, né? É impressionante como quando você está escrevendo, o seu cérebro fica dando ideias de como procrastinar. Daqui a pouco você está no YouTube, né, vendo um monte de vídeo, daqui a pouco você está, sei lá, conversando com alguém no Facebook, rolando a timeline ali, não está escrevendo porcaria nenhuma. Oitavo conselho. Proteja o tempo e o espaço em que você escreve. Mantenha todo mundo do lado de fora, mesmo as pessoas que são mais importantes para você. Escrever é uma coisa meio solitária mesmo, né? Você precisa entrar naquele universo que você está criando, você precisa se dedicar àqueles personagens, senão não sai texto nenhum. Se você não mora sozinho, né? Se você mora com alguém, é comum você estar lá escrevendo e as pessoas ficarem te chamando o tempo todo. Não, rapidinho, eu sei que você está escrevendo, eu não quero atrapalhar, mas olha isso aqui que legal. Porque as pessoas não compreendem o que é o processo da escrita, né? As pessoas que estão à sua volta e não escrevem, às vezes têm dificuldade de entender por que a gente tem que ficar tão isolado quando está escrevendo, por que você não pode ser interrompido o tempo todo, né? Você tem que estar completamente submerso naquele universo que você está criando. Então, às vezes, vale a pena você explicar para as pessoas que moram com você, olha, agora eu vou escrever, se der, por favor, não me interrompa, só se o mundo estiver caindo, se tiver um disco voador pousando na garagem do prédio, alguma coisa assim, tá? Senão não me interrompe. Obrigada. Nono conselho, não confunda honrarias com realização. Não precisa dizer mais nada, né? Décimo e último conselho, diga a verdade através de qualquer véu que esteja à mão, mas diga. Conforme-se com a tristeza de uma vida inteira que advém do fato de nunca estar satisfeito. Inclusive, você nunca vai estar satisfeito com o seu texto. E o mais legal é que ela não dá essas dicas assim só sobre o texto diretamente, né? Mas sobre a tua postura diante da vida, né? E como essa postura pode influenciar no teu texto. Se você quiser ler essas dicas, né, e guardar, eu vou deixar pra você o link de onde eu achei, tá bom? Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Lembrando que são conselhos da Zadie Smith, né, segundo a opinião dela sobre esse assunto. Não quer dizer que são lei, não quer dizer que são mandamentos, não é nada, né, é isso, pronto, bateu o martelo, acabou, a Zadie Smith, tá certo. Você pode discordar, com certeza, pode acrescentar outras coisas a essa lista. Então comenta aqui embaixo, diz aí o que você achou, o que você já descobriu nessa tua jornada escrevendo. Enfim, vamos falar do assunto, né? Porque a gente aqui ama falar de texto, minha gente. Então é isso. Beijo, tchau!